Imagine um mundo onde a bondade se tornou uma lenda urbana e a violência é a única linguagem falada nas ruas. A humanidade, que começou no Éden, tinha se transformado em algo irreconhecível e sombrio. Gigantes caminhavam sobre a terra e o coração dos homens era uma fábrica constante de pensamentos malignos. Era um cenário de caos absoluto, onde a luz da consciência estava prestes a se apagar para sempre sob o peso da corrupção. O drama começa quando Deus revela a Noé um segredo terrível. O mundo que ele conhecia chegaria ao fim através de uma inundação catastrófica. A missão dada a Noé era absurda para qualquer mente lógica: construir uma arca gigantesca, de madeira de gofer, em um lugar onde não havia mar por perto. Imagine o peso dessa tarefa. Ele teria que dedicar décadas da sua vida a um projeto que servia para um evento que ninguém nunca tinha visto antes. No meio dessa escuridão, existia um homem que parecia viver em outra dimensão. Noé não era um guerreiro ou um rei, mas era o único que ainda conseguia ouvir a voz do Criador em meio ao barulho da maldade. Ele era um homem justo, um sobrevivente espiritual que se recusava a seguir a manada. Enquanto o mundo celebrava a própria destruição, Noé caminhava com Deus, mantendo acesa a chama de uma integridade que todos consideravam loucura. A construção da arca foi o maior reality show da antiguidade. Noé e seus filhos começaram a martelar madeira sob o sol escaldante, enquanto a multidão se reunia para zombar deles. Imagine as piadas, os insultos e a pressão social. "Onde está a água, Noé?" gritavam eles. Para o mundo, Noé era um fanático construindo um monumento à própria insanidade. Mas, a cada martelada, Noé estava pregando um aviso silencioso que ninguém queria ouvir. A arca não era apenas um barco. Era um caixão para o velho mundo e um berço para o novo. As dimensões eram colossais, projetadas para resistir à maior tempestade da história. Noé trabalhava com uma precisão matemática, cobrindo cada fresta com betume. O suor de Noé misturava-se com a poeira, enquanto ele via a maldade ao seu redor aumentar. O tempo estava a esgotar-se e o céu começava a mudar de cor, ganhando tons que ninguém conseguia explicar. O momento em que os animais começaram a chegar foi o primeiro grande choque para os céticos. Eles não foram caçados, eles foram guiados por um instinto sobrenatural. Pares de todas as espécies caminhavam em direção à estrutura de madeira, ignorando os predadores ao lado. Imagine o silêncio que caiu sobre a cidade ao verem leões e cordeiros entrando juntos na arca. Foi o sinal final de que algo estava para acontecer, mas o coração daquela geração já estava petrificado. Quando Noé, sua esposa, seus filhos e noras entraram na arca, aconteceu o detalhe mais arrepiante da história. Não foi Noé quem fechou a porta. Foi o próprio Deus quem selou a entrada por fora. Naquele instante, o tempo de misericórdia terminou. O isolamento de Noé agora era absoluto. Ele estava seguro dentro da sua fé, enquanto o resto da humanidade ficava do lado de fora, diante de um céu que finalmente decidiu desabar em fúria. O dilúvio não começou com uma chuva comum. A Bíblia diz que as fontes do grande abismo se romperam. Imagine a terra rachando e águas subterrâneas explodindo para cima, enquanto o céu se abria em cataratas sem fim. O barulho deve ter sido ensurdecedor. O mundo de pedra e arrogância foi engolido em poucos dias. A arca, que antes era motivo de piada, agora era o único ponto de esperança flutuando sobre um cemitério global de águas profundas. Dentro da arca, o cenário era de uma sobrevivência extrema. O cheiro dos animais, o balanço violento das ondas e o som constante da chuva batendo no teto. Noé tinha que manter a calma da família enquanto o mundo lá fora deixava de existir. Foram 40 dias de caos externo e um silêncio tenso internamente. Noé não era apenas um capitão. Ele era o guardião da vida, o elo frágil que impedia que a história humana fosse apagada definitivamente. Depois que a chuva parou, veio a fase mais difícil.
A espera. A arca flutuava sobre um oceano infinito sem terra à vista. Noé enviava aves para testar o mundo. O corvo não voltava, mas a pomba trazia notícias. O momento em que ela retornou com um ramo de oliveira no bico é um dos mais emocionantes da história. Significava que a vida estava a brotar novamente. A terra estava a ser limpa e o julgamento tinha dado lugar a um novo começo. Quando a arca finalmente repousou sobre as montanhas de Ararat, Noé abriu a janela. O ar que ele respirou era diferente. Era o ar de uma terra renovada, mas solitária. Ao sair da arca, a primeira coisa que ele fez não foi construir uma casa, mas erguer um altar. Ele entendeu que a sobrevivência não foi mérito seu, mas uma graça divina. O sacrifício de Noé subiu ao céu como um perfume de gratidão no meio de um mundo que ainda estava úmido. Deus respondeu ao gesto de Noé com o primeiro arco-íris da história. Aquele arco colorido no céu era um contrato assinado com luz, prometendo que o mundo nunca mais seria destruído pela água. Noé tornou-se o segundo Adão, o novo pai de todas as nações. Ele tinha vencido o mundo através da perseverança. No entanto, a história de Noé também mostra que, embora a terra fosse nova, o coração humano ainda carregava as sementes da imperfeição. Noé viveu muitos anos após o dilúvio, tornando-se um agricultor. Ele experimentou a glória de ser o salvador da vida, mas também a fragilidade de ser apenas um homem. A sua trajetória ensina-nos que a fé exige paciência para construir o impossível e coragem para enfrentar o julgamento dos outros. Ele foi o homem que acreditou no invisível e, por causa disso, permitiu que todos nós estivéssemos aqui hoje a contar a sua história épica. O legado de Noé é o aviso de que o julgamento e a misericórdia caminham juntos. A arca continua a ser o símbolo máximo de proteção para quem escolhe ouvir a voz da sabedoria em tempos de barulho e confusão. Noé morreu como um patriarca, vendo a terra ser repovoada, mas carregando para sempre a memória do dia em que o céu e a terra se encontraram numa colisão de água e justiça. Ele foi o herói que navegou sobre o fim do mundo.